Hoje, aos 81 anos, sentada na cadeira de balanço que meu neto restaurou para mim, olhando o tempo passar pela janela da sala, sinto que chegou a hora. Guardei essa história comigo durante toda a minha vida, não por vergonha nem por falta de palavras, mas porque, por muitos anos, achei que ninguém acreditaria, ou pior, que pensariam que eu estava exagerando, inventando, procurando atenção. Hoje não me importo mais com o que os outros pensam. Já vivi o bastante para entender que há memórias que não desaparecem com o tempo. Elas se alojam fundo no peito e crescem como raízes, silenciosas, mas presentes. E é por isso que resolvi contar tudo. Porque, mesmo que minha voz esteja mais baixa, meu coração ainda lembra de cada detalhe. E talvez, se essa história alcançar alguma mulher que esteja passando por algo parecido, ela encontre a coragem que eu demorei tanto para ter. Meu nome é Zenaide. Nasci em 1943, no interior de Santa Catarina, e durante muito tempo fui vista como a menina de sorte da vila. Eu era esperta, educada, tirava boas notas e, segundo todos, linda demais para dar trabalho. Quando meu pai morreu, eu tinha só 7 anos. E foi pouco tempo depois que minha mãe se casou de novo. Na época diziam que era o certo a se fazer. Uma mulher sozinha, com uma filha pequena, era mal vista e o dinheiro nunca dava. O novo marido dela, que passou a ser meu padrasto, parecia um homem bom. Trabalhava na serraria, trazia pão fresco no domingo e vivia dizendo que eu era a princesinha da casa. As vizinhas elogiavam. Zenaide é tratada como filha de sangue, mas ninguém nunca imaginou o quanto aquele título, a queridinha, seria o início do meu calvário. Durante muitos anos, eu acreditei que tinha tido sorte, sim. Ele nunca me bateu, nunca gritou comigo. Sempre me tratava com uma gentileza exagerada, daquelas que mais tarde a gente percebe que não é carinho, é controle. Eu era apenas uma menina, e todo gesto que vinha dele era interpretado como cuidado. Mas aos poucos, comecei a sentir que havia algo errado. Na época, eu não sabia dar nome ao desconforto. Só sentia aquela vontade estranha de sair correndo quando ele se aproximava demais, aquele arrepio no corpo quando sua mão demorava mais tempo do que o necessário no meu ombro, ou quando ele me fazia sentar no colo dele, mesmo sem eu querer. Ainda assim, eu sorria, porque ele dizia que era amor. E quando somos crianças, acreditamos em tudo que os adultos dizem, especialmente quando é alguém que nossa mãe ama. Essa foi minha vida por anos. Ser a filha modelo, a menina comportada, a queridinha do padrasto, até o dia em que minha mãe descobriu a verdade e o mundo que ela conhecia desabou. E junto com ele, caiu também tudo o que eu acreditava sobre amor, proteção e família. Minha mãe sempre foi uma mulher de poucas palavras. Quando meu pai morreu, ela ficou viúva aos 27 anos, com uma filha pequena nos braços e uma pensão que mal dava para o arroz do mês. Na vila onde morávamos, mulher sozinha era olhada com pena e também com desconfiança. Não demorou muito para aparecerem os conselhos. Você ainda é nova, Maria, arrume outro marido. Uma menina precisa de figura paterna, senão cresce torta. E foi assim que, em menos de 1 ano, ele apareceu. Seu nome era Elias. Veio como quem não quer nada. Amigo de um conhecido do meu avô, disse que trabalhava com madeira e que procurava um lugar mais calmo para viver. Era bonito
Falava baixo, tinha um olhar que passava segurança. Não era dado a beber, nem a se meter em briga. Tinha aquele jeito respeitador que deixava as mulheres da vila encantadas. Quando passou a frequentar nossa casa, sempre com educação, minha mãe sorriu de novo. E foi a primeira vez, desde a morte do meu pai, que vi brilho nos olhos dela. Por isso, mesmo sem entender direito, eu aceitei sua presença. Afinal, se ele fazia bem para ela, então devia ser uma coisa boa, certo? No começo, tudo era tranquilo. Ele trazia doces para mim, elogiava meus cadernos da escola, contava histórias antes de dormir quando minha mãe já estava cansada demais. As pessoas diziam que eu era uma criança de sorte por ter ganhado um padrasto tão atencioso, mas havia algo nos olhos dele que me deixava desconfortável. Não era o que ele dizia, era como dizia. Ele sempre me chamava de boneca, minha florzinha, minha menina linda demais para este mundo. A forma como os olhos dele me acompanhavam quando eu caminhava pela casa fazia meu estômago revirar. Ainda assim, eu ficava quieta, porque minha mãe estava feliz, porque ninguém nunca disse que carinho demais também pode machucar. Com o passar dos meses, pequenas coisas começaram a mudar. Minha mãe voltou a trabalhar lavando roupas para fora e eu ficava cada vez mais tempo sozinha com ele. Nas primeiras vezes, ele me fazia companhia na cozinha, dizia que ia me ensinar a fazer bolo ou que queria ver os desenhos do meu caderno. Depois, passou a sentar mais perto. Me fazia cócegas, pegava no meu queixo, dizia que eu era mais bonita que as moças da vila. Uma vez, me deu um presente escondido, um batom rosa, daqueles que só mulheres adultas usavam. Não conta para sua mãe, tá? É nosso segredo. Ele sussurrou. Foi nesse dia que eu senti medo de verdade. Eu tinha apenas 9 anos e já carregava um segredo que me dava enjoo só de lembrar. Aos poucos, fui mudando. Na escola, parei de brincar com as outras crianças. Em casa, evitava ficar sozinha com ele, mas minha mãe achava que eu estava apenas passando pela fase das manhas. Quando tentava dizer que algo me incomodava, ela não entendia. Uma vez, disse que não queria mais ficar sozinha em casa. Ela respondeu com um sorriso. Ora, Zenaide, você sempre gostou do Elias. Ele é como um pai para você. E eu calei, porque minha mãe merecia ser feliz e porque eu já não confiava mais nem nas palavras que saíam da minha própria boca. O tempo foi passando e o que antes era apenas um incômodo virou pesadelo. Ele começou a entrar no meu quarto sem bater. Dizia que era só para dar boa noite. Sentava na beirada da cama e falava sobre como eu estava crescendo rápido. Às vezes mexia no meu cabelo, dizia que eu tinha cheiro de flor e depois ficava me olhando por tempo demais. Eu deitava imóvel, com o corpo tenso, esperando que ele saísse logo. Algumas noites fingia estar dormindo, outras chorava em silêncio depois que ele ia embora. Foi nessa época que comecei a ter dor de barriga quase todos os dias, que perdi o apetite e que minhas notas caíram. Os professores chamaram minha mãe para conversar e ela, preocupada, me levou ao médico. O doutor disse que era nervoso, ansiedade talvez, e que isso podia acontecer com meninas muito sensíveis. Ninguém desconfiou de nada, nem minha mãe, nem o médico, nem os vizinhos que me viam pálida e quieta demais para uma criança de apenas 10 anos. O pior de tudo
Era-se a sensação de estar presa num labirinto do qual eu não podia escapar. Eu não sabia o que ele poderia fazer comigo, mas sentia que se eu contasse alguma coisa, minha mãe sofreria. E isso era o que eu mais temia, porque, apesar de tudo, eu ainda a amava e não queria ser responsável por destruir o que ela havia reconstruído com tanto esforço. Foi assim que aprendi a suportar, a fingir, a sorrir quando ele estava por perto, a dizer que estava tudo bem. E é assim que muitas meninas crescem, escondendo o terror dentro do peito, enquanto o mundo elogia o padrasto exemplar que traz flores e abraços de pai. Até que um dia, e esse dia sempre chega, algo acontece e o segredo se torna impossível de guardar. Mas naquele tempo, eu ainda não sabia disso. Eu apenas sobrevivia, um dia após o outro, em silêncio. A primeira vez que senti que havia algo irremediavelmente errado foi numa tarde de sexta-feira. Minha mãe tinha saído cedo para entregar roupas lavadas na casa de uma senhora do outro lado da vila e me deixou sozinha com Elias. Como já era costume, eu estava na cozinha, lavando a louça, quando ele apareceu atrás de mim em silêncio. Colocou a mão sobre o meu ombro com uma delicadeza que, se vista de fora, poderia ser interpretada como afeto. Mas não era. Eu congelei. A água continuou escorrendo pela minha mão, mas meu corpo inteiro endureceu. Ele se aproximou do meu ouvido e disse baixinho que estava orgulhoso por eu ser tão prendada, tão bonita, tão diferente das meninas da minha idade. Depois, sem dizer mais nada, se afastou como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim algo havia trincado. Eu sabia que aquele gesto tinha ultrapassado uma linha invisível. A partir desse dia, comecei a perceber como cada movimento dele era calculado, cada palavra dita com o cuidado de quem sabe que está fazendo algo errado, mas tenta esconder sob um manto de ternura forçada. Depois desse dia, nada mais foi igual. Elias passou a buscar pequenas oportunidades para me isolar, para me manter por perto, para testar os limites do que eu suportava. Quando minha mãe estava em casa, ele agia normalmente. Era gentil com ela, fazia elogios sobre sua comida, ria das histórias que ela contava, mas comigo os gestos eram outros. Me chamava para sentar no colo quando estávamos assistindo algo na televisão. Tocava meu cabelo de forma lenta e às vezes deixava a mão escorregar por minhas costas. Se eu me afastava, ele inventava que estava apenas brincando. Se eu franzia o senho, ele dizia que eu estava ficando muito sensível. Eu passei a me questionar se talvez fosse mesmo exagero da minha cabeça. Afinal, ele nunca me machucava de forma visível, nunca levantava a voz. E isso confundia tudo. Uma criança não sabe distinguir o que é manipulação emocional. Só sente que algo está errado e não sabe a quem recorrer. E eu, com apenas 10 anos, já tinha aprendido a engolir tudo sozinha. Meus sonhos começaram a mudar. Eu sonhava com portas trancadas, com janelas que não abriam, com minha mãe indo embora e me deixando sozinha em uma casa escura. Acordava suada, com o coração batendo rápido. Às vezes chorava baixinho no travesseiro para não fazer barulho. Outras vezes ficava olhando para o teto por horas, tentando imaginar uma vida diferente, uma em que meu pai ainda estivesse vivo, uma em que Elias nunca tivesse cruzado nosso caminho. Na escola,
eu me distanciava das colegas. Não conseguia mais participar das conversas sobre festas juninas, brinquedos novos ou paixonites infantis. Aquilo tudo parecia tão distante da minha realidade que eu me sentia como se vivesse em outro mundo. Um mundo onde o medo era constante, onde o silêncio era regra e onde ninguém jamais perguntava se eu estava bem. Houve uma ocasião em que a professora me chamou para conversar. Disse que estava preocupada, que eu estava apática, com as notas caindo e o olhar sempre perdido. Perguntou se algo estava acontecendo em casa. Eu congelei. Por dentro, uma parte de mim gritou. Era a chance. Era o momento. Bastava eu dizer uma única frase e talvez tudo mudasse. Mas eu não consegui. Balancei a cabeça, baixei os olhos e menti. Disse que estava apenas cansada, que minha mãe andava trabalhando muito e que eu estava ajudando em casa. A professora acreditou. Ela sorriu e disse que era bonito da minha parte ajudar a mãe. Me deu um bombom e me mandou de volta para a sala. Quando sentei de novo, senti uma mistura de alívio e arrependimento. Eu queria que alguém me salvasse, mas também temia profundamente o que aconteceria se a verdade viesse à tona. O tempo foi passando e Elias ficou mais confiante. Já não fazia questão de disfarçar tanto. Começou a me chamar de minha mulherzinha, dizia que eu estava virando uma mocinha linda e que os homens da rua que se cuidassem. Uma vez, vi que ele olhava para mim enquanto eu me trocava no quarto, através da fresta da porta. No dia seguinte, ele apareceu com uma blusa nova para mim. Disse que queria me ver mais bonita ainda. Quando recusei o presente, ele ficou sério, pela primeira vez. Seu tom mudou. Disse que eu não sabia reconhecer quando alguém cuidava de mim, que eu devia ser mais grata. E naquele instante, percebi que ele podia se tornar cruel se quisesse. Era como se houvesse duas versões de Elias. O homem doce e sorridente que todos admiravam e a sombra sombria que eu via quando estávamos sozinhos. E essa sombra estava ficando cada vez mais próxima. Comecei a evitar ficar em casa, inventava compromissos na escola, passava mais tempo na biblioteca, fingia que tinha tarefas para fazer com colegas. Algumas vezes dava voltas pelo quarteirão só para adiar o momento de voltar. Minha mãe, absorvida na rotina exaustiva de trabalho, não percebia nada, ou talvez percebesse, mas preferia não enxergar. Quando eu tentava puxar assunto, dizer que Elias estava estranho, ela reagia com impaciência. Dizia que ele era um bom homem, que fazia de tudo por nós, que eu devia parar de inventar coisa. Aquilo me feria mais do que qualquer gesto dele. Saber que ela não me escutava me fazia sentir invisível. Ou pior, culpada. Comecei a achar que o problema era comigo, que talvez eu fosse ingrata, exagerada, difícil de lidar. Essa culpa me corroía em silêncio, e a solidão que eu sentia era tão densa que, às vezes, parecia sufocar. O corpo também começou a falar. Tive febres recorrentes, desmaios na escola, crises de ansiedade que eu chamava de fraqueza. Fui levada a médicos, psicólogos, curandeiras. Todos diziam que era estresse, excesso de responsabilidade, início da puberdade. Ninguém em nenhum momento perguntou se alguém estava me tocando sem meu consentimento, se eu me sentia segura em casa, se havia algo ou alguém que me causava pavor. A sensação era de que o mundo inteiro tinha se tornado cúmplice
de um sofrimento que eu não conseguia nomear. E Elias continuava lá, presente, sorridente, pronto para se fazer de bom homem sempre que fosse necessário. Em uma tarde chuvosa, estávamos sozinhos em casa quando ele me chamou para ajudá-lo a arrumar umas caixas no quarto de bagunça. Eu hesitei, mas obedeci. Ele começou a mexer em objetos velhos, falando sobre o tempo, sobre como a chuva fazia lembrar sua infância. De repente, virou-se para mim e me abraçou. Um abraço longo, forçado, com suas mãos pressionando minhas costas de um jeito que me fez querer gritar. Eu tentei me afastar, mas ele segurou com força. Disse que estava tudo bem, que eu não precisava ter medo, que ele me amava e que eu era especial demais. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Foi nesse momento que percebi que eu não estava apenas desconfortável. Eu estava em perigo. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Fiquei lá por horas, até minha mãe voltar. Quando ela perguntou o que houve, eu disse que estava com dor de barriga. Ela me mandou deitar e me trouxe chá. Elias ficou em silêncio. Me lançou um olhar frio e eu entendi que ele sabia que eu tinha sentido nojo, que eu não era mais a criança que aceitava tudo calada. Naquela noite, pela primeira vez, desejei não existir. Pensei em fugir, pensei em me esconder para sempre e chorei até dormir, apertando o travesseiro contra o rosto para não fazer barulho. Elias tinha ultrapassado uma barreira invisível. E mesmo sem contar para ninguém, eu sabia que algo dentro de mim havia sido violado. Ainda não era o fim, mas era o começo do fim. A partir dali, minha alma entrou em estado de alerta. E quando uma menina aprende a temer o silêncio da própria casa, é porque o inferno já se instalou sob o teto. Eu não sei exatamente quando deixei de ser criança. Não houve uma data, uma marca, uma festa ou uma palavra que tenha me transformado de menina em algo indefinível, mas hoje, olhando para trás, percebo que foi aos 11 anos. Eu ainda brincava de boneca, ainda dormia com medo do escuro, ainda gostava de escrever meu nome com lápis colorido. Mas alguma coisa em mim tinha endurecido. O riso vinha mais curto, o olhar mais baixo e a vontade de sumir se tornara uma constante. Foi mais ou menos nessa época que comecei a entender que aquilo que eu vivia não era normal, não era amor, não era carinho. Eu não tinha palavras exatas para descrever, mas meu corpo gritava e minha mente já não queria fingir que era só coisa da minha cabeça. Tudo mudou no dia em que uma nova professora chegou na escola. Dona Rita era diferente. Era jovem, mas tinha aquele tipo de olhar que atravessa a gente. Ela não fazia perguntas diretas, não forçava conversas, mas tinha o dom de perceber o que estava escondido. No segundo mês de aula, ela nos levou para a biblioteca e disse que íamos fazer uma atividade sobre sentimentos. Pediu que desenhássemos o lugar onde nos sentíamos mais seguros. Lembro que olhei para a folha em branco por vários minutos e não consegui desenhar nada. Ao meu lado, as meninas faziam casinhas, camas, colo de mãe. Eu apenas rabiscava árvores e céu. Não havia lugar seguro para mim. E naquele dia, essa constatação me atingiu como um soco. Quando a professora passou por mim e viu o desenho incompleto, parou e ficou me olhando em silêncio. Não disse nada. Apenas colocou a mão no meu ombro e disse: "Tá tudo bem, Zenaide.
Às vezes, a gente demora para saber onde é o nosso lugar seguro, mas um dia a gente encontra. E foi ali, naquele gesto simples, que uma luz pequena se acendeu dentro de mim. A partir daquele dia, comecei a observar os outros com outros olhos. Via como meus colegas falavam dos pais, das mães, das brincadeiras em casa. Percebi que nenhuma menina parecia ter medo do padrasto. Nenhuma evitava ficar sozinha em casa. Nenhuma empalidecia ao ouvir a porta da frente se abrindo. Comecei a entender que não era exagero meu, não era drama, não era sensibilidade demais. Era abuso, era violência, era invasão. Aquilo que me fazia querer desaparecer não era parte do crescimento, era a reação do meu corpo tentando me proteger. E foi com essa consciência, ainda nascente, que comecei a recuar de verdade. Parei de responder aos chamados dele, me trancava mais no quarto, fingia estar doente para não sair da escola cedo. Elias, por sua vez, percebeu minha mudança e passou a ser mais cauteloso, mas também mais manipulador. Ele começou a usar a culpa como ferramenta, dizia que eu estava tratando mal, que era ingrata, que estava afastando minha mãe da única pessoa que a amava. Em certos momentos, chorava na frente dela e dizia que eu estava esquisita, que o evitava sem motivo, que talvez estivesse sendo influenciada por alguém. Minha mãe, cansada, sobrecarregada, sem tempo para se aprofundar em nada, apenas dizia que eu precisava respeitá-lo. E essas palavras me feriam mais do que tudo. Eu queria gritar, queria sacudi-la, queria dizer: olha para mim, mãe, me escuta. Mas algo dentro de mim ainda hesitava. Havia medo, sim, mas havia também amor. Um amor infantil e doloroso por aquela mulher que, mesmo sem ver, era a única coisa que eu tinha. E o medo de perdê-la era maior do que a coragem de contar tudo. Foi então que comecei a escrever. Peguei um caderno velho e comecei a registrar o que sentia, o que ele dizia, o que fazia. Eu não tinha intenção de mostrar para ninguém. Era só uma forma de não enlouquecer. As palavras me davam certo alívio. Eu escrevia tudo com cuidado, escondia o caderno no fundo da gaveta, entre roupas velhas. Aquilo virou meu refúgio. Lá eu podia dizer que sentia nojo quando ele me abraçava, que ficava tonta quando ouvia seus passos, que desejava sumir quando ele se aproximava do meu rosto. Escrevia como quem despejava veneno, e cada linha era um pedaço de mim tentando sobreviver. As coisas em casa continuavam as mesmas por fora. Minha mãe trabalhava cada vez mais. Elias mantinha essa imagem de homem bom e prestativo. Nos domingos íamos à missa e ele fazia questão de andar com a mão no meu ombro. Às vezes, comentava com vizinhos como eu era linda, como parecia mais mulher do que menina, e todos sorriam como se fosse uma piada carinhosa. Mas dentro de mim, tudo estava ruindo. Eu já não era mais aquela menina que fingia não perceber. Eu sabia exatamente o que ele era. Sabia que aquilo era errado. Sabia que precisava fugir. Mas como? Para onde eu iria? Quem me escutaria? Houve um momento decisivo que me marcou profundamente. Estávamos numa celebração da escola e minha mãe tinha conseguido sair mais cedo do trabalho para me ver recitar um poema. Era uma data especial e eu estava nervosa. No meio da apresentação, vi Elias ao lado dela, sorrindo para mim. Mas o olhar dele não era o de um padrasto orgulhoso.
Era um olhar possessivo, invasivo, como se eu fosse um troféu. Meus olhos se encheram de lágrimas no palco, mas consegui terminar o poema. Quando saí correndo para o banheiro, me tranquei e chorei como nunca havia chorado antes. Naquele dia, tomei uma decisão silenciosa. Eu precisava dar um jeito de sair daquela casa, sozinha se fosse preciso. Não importava como, não importava quando. Eu só sabia que se ficasse ali por mais tempo, uma parte de mim morreria para sempre. Foi depois dessa apresentação que comecei a observar melhor minha mãe. Vi o quanto ela estava cansada, como seus olhos estavam sempre vermelhos, como seus movimentos estavam mais lentos. Ela também estava perdendo algo, embora não soubesse exatamente o que. Comecei a deixar pistas. Dizia que Elias me deixava desconfortável. Falava que preferia ir para a casa da minha tia, pedia para dormir cedo e trancar a porta. Mas ela parecia não captar. Ou talvez não quisesse captar. E isso doía mais do que qualquer gesto de Elias, porque o silêncio dela me fazia sentir que eu estava sozinha no mundo. E não há dor maior para uma criança do que perceber que ninguém vai vir te salvar. Mas mesmo sem saber, ela começava a desconfiar. Seus olhos começaram a me seguir pela casa. Às vezes, ela me olhava demoradamente e parecia querer perguntar algo, mas parava no meio do caminho. Um dia, enquanto dobrava roupas, perguntou se eu gostava do Elias. Eu hesitei, olhei para o chão e disse que preferia quando ele não estava em casa. Ela não disse nada. Apenas continuou dobrando as roupas em silêncio. Mas naquele dia, percebi uma tensão diferente no ar. Talvez, enfim, ela começasse a ver aquilo que eu tanto tentava esconder. Eu ainda não sabia, mas a verdade estava prestes a explodir. Porque há dores que não se escondem para sempre. Uma hora, elas escapam pelas brechas, e a minha estava prestes a transbordar. Depois daquela noite em que minha mãe perguntou, sem realmente perguntar, se eu gostava do Elias, algo mudou no ar da casa. Não foi uma mudança brusca, como uma porta batendo ou um grito que rasga o silêncio, mas algo mais sutil, como uma cortina que se move mesmo com as janelas fechadas. Passei a perceber que ela me olhava com mais atenção, como se buscasse alguma verdade nas entrelinhas do meu rosto. Às vezes, quando eu voltava da escola, ela largava o que estava fazendo só para me observar entrando. Em outras, abria a porta do meu quarto no meio da noite, com a desculpa de ver se eu estava coberta. Nunca disse nada diretamente, mas aquele silêncio que antes era cúmplice e cego, agora era tenso e cheio de perguntas que ela mesma ainda não estava pronta para fazer. Elias também percebeu a mudança. Passou a agir de forma mais cuidadosa, mas também mais impaciente. Seus elogios se tornaram mais ríspidos, suas brincadeiras mais invasivas e seus olhares mais ameaçadores. Ele sabia que eu estava diferente, e isso o irritava. Lembro de uma tarde abafada em que minha mãe saiu para comprar medicamentos para a dor nas costas. Eu estava sentada na cozinha, tentando estudar, quando Elias se aproximou e disse que queria conversar. Minha pele arrepiou. Disse que não tinha tempo, que precisava fazer a lição de casa, mas ele não ouviu. Sentou-se ao meu lado e começou a dizer que eu tinha se tornado fria, ingrata, distante, que estava quebrando o clima da família
que estava fazendo minha mãe sofrer. Que uma menina com o meu rosto, o meu corpo, precisava entender que despertava sentimentos que nem sempre eram fáceis de controlar. Ele falou isso olhando para mim como quem exige submissão. Eu, com a mão tremendo, apenas fechei o caderno e fui para o quarto. Tranquei a porta, coloquei a cômoda contra ela e fiquei ali sentada no chão, abraçada às pernas, tentando controlar a respiração. Naquela noite, não jantei. Disse que estava com dor de cabeça. E estava mesmo. Mas não era de doença. Era o peso de carregar um inferno onde deveria haver abrigo. As semanas seguintes foram um jogo perigoso. Eu tentava manter distância, evitar qualquer situação de isolamento com ele, enquanto tentava convencer minha mãe, aos poucos, de que havia algo errado. Comecei a falar mais da escola, das conversas com a professora Rita, dos temas sobre respeito e corpo. Disse uma vez, com toda a coragem que consegui reunir, que às vezes os adultos ultrapassavam os limites sem perceber que nem todo toque era carinho. Minha mãe ficou em silêncio. Seus olhos se desviaram dos meus e ela voltou a dobrar os panos de prato com uma lentidão angustiante. Mas não mudou de assunto. Perguntou depois de um longo intervalo: "Alguém fez isso com você?" Eu hesitei e antes que pudesse responder, ela mesma completou: "Na escola, talvez?" Eu apenas balancei a cabeça, fingindo concordar. Era como se a verdade estivesse ali, em cima da mesa, entre os pratos e os talheres, mas nenhuma de nós tivesse coragem de tocá-la. Ainda assim, naquele gesto, naquele momento quase mudo, eu senti que ela estava começando a ver. Enquanto isso, Elias se tornava cada vez mais agressivo nos detalhes. Um dia, me chamou de canto e perguntou se eu havia contado algo. Eu neguei. Ele então se aproximou tanto que senti sua respiração quente no meu rosto e disse: "Se você destruir essa família, sua mãe nunca vai te perdoar. Vai ser culpa sua." Foram essas palavras que me ensinaram de vez o que era chantagem emocional. Ali, com 11 anos, aprendi o que muitas mulheres só entendem depois de muito tempo: que o abuso não está só no corpo, mas na alma, e que o medo de perder o amor da mãe era, para mim, mais paralisante que qualquer ameaça. Comecei a emagrecer. Minha roupa já não servia direito. A professora Rita chamou minha mãe novamente, dizendo que eu precisava de ajuda, que havia tristeza demais no meu olhar. Minha mãe prometeu prestar mais atenção, disse que as coisas estavam difíceis em casa, mas que cuidaria de mim. E eu via em seus olhos o esforço imenso de uma mulher tentando lutar contra uma sombra que ela ainda não sabia nomear. Em casa, continuei escrevendo no caderno. Escrevia tudo: as palavras de Elias, os olhares, as sensações, os sonhos ruins, os momentos em que eu pensei em fugir. E escrevia também sobre minha mãe, sobre a saudade que eu tinha dela, mesmo morando sob o mesmo teto, sobre como eu desejava que ela fosse forte, que me visse por completo, que me salvasse sem que eu precisasse gritar. Um dia, aconteceu o que eu mais temia. Esqueci o caderno aberto sobre a cama. Fui chamada às pressas pela minha tia, que precisava de ajuda com uma encomenda, e saí correndo. Quando voltei, minha mãe estava sentada no meu quarto, o caderno no colo, o rosto branco, as mãos trêmulas. Ela não disse nada por muito tempo. Apenas me olhou com um espanto seco, como quem vê o mundo desabar diante dos olhos,
Eu não consegui falar. Minhas pernas tremiam, minha garganta estava seca e tudo o que eu conseguia fazer era esperar o veredito. Então ela perguntou com a voz mais baixa que já ouvi: "É verdade tudo isso?" E ali, naquele instante, eu soube que nada jamais voltaria a ser como antes. Balancei a cabeça devagar, sentindo uma mistura de alívio e pânico. Ela fechou o caderno, levantou-se e foi direto à sala. Elias estava assistindo televisão. Quando viu minha mãe com o caderno nas mãos, congelou. Ela o encarou e disse apenas: "Sai da minha casa." Foi a primeira vez que ouvi minha mãe usar aquela voz, firme, direta, cheia de uma raiva que não vinha do momento, mas de anos de negação acumulada. Ele tentou se explicar, disse que era mentira, que eu estava inventando tudo por ciúmes, que era adolescente, confusa, manipuladora, mas minha mãe já não era a mesma. Ela ergueu o caderno na direção dele e gritou: "Você acha que uma criança escreve isso por diversão? Você acha que eu sou cega? Que tipo de homem fala desse jeito com uma menina de 11 anos?" Elias gritou, bateu a porta, jurou vingança. Mas saiu com as mãos vazias e o rosto queimando de ódio. Nunca mais voltou. E quando o silêncio se instalou novamente naquela casa, ele já não era cúmplice, era descanso. Eu e minha mãe ficamos sentadas no sofá por horas, sem dizer nada, apenas respirando o ar de um lar que pela primeira vez parecia nos pertencer de verdade. Nos dias que se seguiram, minha mãe chorou muito. Pedia desculpas o tempo todo. Me abraçava, me cobria com carinho, me chamava de minha filha, minha menina, meu perdão. E eu a abraçava de volta, mas por dentro havia uma ferida aberta que demoraria muito para fechar. Ainda assim, saber que ela acreditou em mim foi o que salvou o que restava da minha infância. Durante muito tempo, vivi com medo de que ele voltasse. Sonhava com seus passos, seus olhos, sua respiração, mas aos poucos, com a ajuda de terapia e com o amor silencioso da minha mãe, que aos poucos reaprendeu a me olhar, fui construindo uma nova versão de mim, uma Zenaide que sobreviveu, uma Zenaide que começou a entender que o amor verdadeiro não invade, não ameaça, não exige silêncio. E essa foi a lição mais difícil de todas, porque para chegar até ela, precisei primeiro perder a inocência e depois reencontrar a coragem de ser inteira de novo. Nos dias que seguiram a saída de Elias, o tempo dentro de casa parecia se mover em outro ritmo. Era como se o ar estivesse mais leve, como se os cômodos respirassem depois de anos sufocados. Mas mesmo com a ausência dele, o medo não desapareceu de imediato. O corpo ainda lembrava, a memória ainda sangrava, e a presença dele, mesmo física e finalmente expulsa, continuava rondando pelos cantos da casa como uma sombra que se recusa a partir. Minha mãe tentava retomar a rotina, mas seus gestos estavam diferentes. Ela andava mais devagar, me olhava com culpa e cuidado, como se temesse me tocar e abrir ainda mais a ferida que ela sabia que ajudou, mesmo que sem querer, a aprofundar. Eu também estava em silêncio. A sensação de que tudo tinha mudado me dava vertigem. Por anos desejei aquele momento, o dia em que minha mãe descobrisse, acreditasse em mim, expulsasse Elias
E agora que tudo isso tinha acontecido, eu me sentia perdida. Era como se a única linguagem que eu conhecia até então, o medo, o esconderijo, o fingimento, tivesse sido arrancada de mim. Mas nada ainda havia ocupado o lugar desse silêncio. Fui para a escola nos dias seguintes e pela primeira vez consegui caminhar pelo pátio sem olhar por cima do ombro. Mas o sorriso ainda não vinha. Os cadernos continuavam vazios. Dona Rita percebeu. Pediu que eu ficasse depois da aula, me ofereceu uma xícara de chá na sala dos professores e, com toda a delicadeza do mundo, perguntou se eu queria conversar. Eu hesitei. Ainda era difícil falar, mesmo depois de tudo. Mas algo dentro de mim cedeu. E pela primeira vez, fora das páginas do caderno, eu contei. Contei pausadamente, com a voz tremendo, mas com o coração aliviado por cada palavra dita. Dona Rita me escutou sem interromper. Ao final, pegou minha mão com firmeza e disse que eu era corajosa, que minha voz era forte, que a culpa nunca foi minha. Eu chorei ali sem vergonha, e aquele choro me lavou por dentro como nada havia feito antes. Em casa, minha mãe começou a mudar também. Aos poucos, foi deixando de repetir os pedidos de desculpas e passou a me ouvir de verdade. Começou a me perguntar o que eu gostava, o que eu sonhava, o que eu sentia. Pela primeira vez, me viu não como uma extensão da dor dela, mas como alguém que também tinha sua própria dor. A gente aprendeu a reconstruir nosso laço em silêncio. Uma refeição partilhada aqui, uma conversa leve ali. Mas nada disso teria sido possível sem o momento em que ela abriu o caderno e viu com os próprios olhos o que eu não conseguia dizer com a boca. Ela nunca me contou exatamente o que sentiu ao ler aquelas palavras, mas uma noite, enquanto dobrava meus lençóis, disse que havia rezado, pedindo para Deus lhe dar um sinal se ainda era uma boa mãe, e que, ao abrir o caderno, sentiu que aquele era o sinal, que ainda dava tempo de me proteger, que ainda podia ser abrigo depois de ter sido sem saber o oposto disso por tanto tempo. Mas mesmo com tudo parecendo encaminhado, algo ainda faltava. Eu precisava de um fechamento que não viesse só da fuga dele, nem só do abraço da minha mãe. Eu precisava entender que aquela história não era o fim da minha vida, que o que Elias fez comigo não me definia. Foi numa palestra na escola, onde psicólogas falavam sobre abuso e superação, que algo realmente virou dentro de mim. Uma das mulheres contou que havia sido abusada pelo avô e que por anos se sentiu envergonhada, culpada, suja, até o dia em que entendeu que tudo aquilo tinha sido imposto a ela, que ninguém nasce com culpa, que ninguém tem culpa por ter sido violado e que a vergonha pertence ao agressor, nunca à vítima. Eu voltei para casa com essa frase martelando dentro de mim, sentei na cama, abri novamente o caderno e reli tudo o que havia escrito. Cada página era como um grito engasgado que agora podia sair. E pela primeira vez, olhei para aquelas palavras com compaixão. Não raiva, não tristeza, mas um tipo de ternura por mim mesma, pela menina que sobreviveu em silêncio. Na manhã seguinte, tomei uma atitude que nunca imaginei ter coragem. Escrevi uma carta para Elias, não para enviar, mas para dizer, ainda que só no papel, tudo que ficou engasgado. Disse que ele destruiu partes de mim, mas que não conseguiu me anular, que ele me usou do jeito mais covarde,
se escondendo atrás de um rosto sorridente. Disse que por muito tempo ele me fez sentir medo, nojo e culpa, mas que agora, adulta, eu entendia que aquele medo era dele, não meu. Porque ele sabia que um dia eu falaria, e esse dia tinha chegado. Terminei a carta dizendo: "Você não me matou, eu estou aqui, e eu sou mais forte do que tudo que você tentou fazer comigo." Queimei a carta na pia, vendo as palavras virarem cinza, e naquele gesto, simbólico e silencioso, me senti livre de um peso que carregava nos ossos. Minha mãe entrou na cozinha naquele instante. Me viu limpando as cinzas e perguntou o que era. Eu sorri. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro. E respondi apenas: era só o que precisava ser dito. Ela não perguntou mais, apenas me abraçou, e foi um abraço inteiro, sem hesitação, sem mágoa. Um abraço de duas mulheres que sabiam, agora, que não estavam mais sozinhas. Foi ali que entendi. O que ele fez me marcou, sim. Me quebrou em muitos pedaços. Mas também me deu, mesmo sem querer, a coragem de me reconstruir. E essa reconstrução, lenta, dolorosa, mas firme, era só minha. Ali começava a parte da história em que eu finalmente era dona da minha vida. Hoje, com 81 anos, olho para trás como quem contempla um campo depois de uma tempestade longa. Ainda há poças d'água. As árvores estão tortas, algumas flores não voltaram a crescer, mas o céu finalmente se abriu. E nessa luz que entra agora pela janela da minha sala, enquanto o sol da tarde se despede sobre as telhas antigas, sinto que posso dizer que sobrevivi. Durante muito tempo, eu não sabia se seria capaz de viver com tudo o que me aconteceu, com as marcas que ficaram em mim, com os pedaços arrancados ainda na infância. Mas aprendi, com o tempo e a dureza da vida, que a gente sobrevive de maneiras diferentes. Às vezes em silêncio, às vezes com gritos mudos dentro do peito, às vezes apenas colocando um pé na frente do outro até que o chão pare de tremer. E quando paro para pensar que já vivi mais de 7 décadas depois daquilo tudo, não posso dizer outra coisa senão que sou resistente. E isso, para uma mulher como eu, é uma forma profunda de vitória. Minha mãe envelheceu também e morreu há alguns anos. Nos últimos tempos da vida dela, nos tornamos muito próximas. Foi um laço reconstruído com paciência, com palavras novas e com silêncios compreendidos. Ela nunca deixou de se culpar e eu nunca menti, dizendo que ela não teve parte nisso. Mas também aprendi a ver sua dor como parte do mesmo sistema que me aprisionou. Ela foi ensinada, como tantas outras mulheres, a calar, a aceitar, a acreditar que um homem que traz o pão pode fazer o que quiser entre 4 paredes. Ela acreditava que estava nos protegendo, mas quando abriu os olhos, fez o que muita gente não teria coragem de fazer. Enfrentou, escolheu a filha, escolheu a verdade, escolheu o amor real, em vez da mentira conveniente. E por isso, ainda hoje, rezo por ela com carinho. Porque ela errou sim, mas também salvou minha vida. E eu pude crescer, envelhecer, me tornar quem sou, porque um dia ela teve coragem de mudar. Durante anos, eu sonhei com Elias, sonhos ruins, carregados, pesadelos em que eu voltava a ser criança e me via presa naquela casa, tentando gritar sem voz.
Mas os sonhos foram rareando com o tempo, como folhas secas que vão sendo levadas pelo vento. Um dia, simplesmente parei de sonhar com ele, e foi aí que percebi que não era mais prisioneira da lembrança. Ainda lembrava, claro, ainda doía, mas não comandava mais os meus dias. Eu havia tomado as rédeas do meu destino, mesmo que tarde. Contei minha história poucas vezes e só agora, neste ponto da vida, é que sinto que posso compartilhá-la por inteiro. Não porque quero aplausos nem pena, mas porque sei que há meninas hoje vivendo o mesmo silêncio que eu vivi. E talvez, ouvindo minha voz, alguma delas encontre força para falar, para sair, para viver. Nunca me casei. Tive oportunidades, sim, mas sempre que um homem se aproximava demais, algo em mim se retraía. Havia um medo antigo que se escondia atrás de cada gesto de afeto. E eu aprendi a não forçar o que meu coração não podia entregar. Escolhi viver sozinha, mas nunca estive solitária. Criei vínculos profundos com amigas, fui madrinha de filhos de outras mulheres e acompanhei a vida como uma espectadora atenta, mas nunca amarga. Trabalhei como costureira, como professora substituta, depois como bibliotecária, e em cada profissão encontrei formas de tocar outras vidas, mesmo que em silêncio. Sempre acreditei que a delicadeza é uma força, que o cuidado é uma forma de revolução e que a ternura pode sim quebrar o ciclo da violência. Hoje, vejo minhas netas crescerem com liberdade. Elas falam o que pensam, estudam, viajam, têm opinião e dentro de mim há uma alegria quase infantil ao vê-las existirem com tanto brilho. Eu nunca contei todos os detalhes da minha história para elas. Ainda não. Mas um dia contarei, porque quero que saibam que vieram de uma linhagem de mulheres que, mesmo feridas, continuaram. Que mesmo despedaçadas, se reconstruíram. Quero que entendam que coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar mesmo com medo. Coragem é falar depois de décadas de silêncio. Coragem é amar de novo um mundo que já nos machucou. A vida, para mim, foi uma mistura de perdas e encontros. Perdi minha infância, perdi minha ingenuidade, perdi muito tempo tentando me encaixar em um espaço onde nunca fui protegida, mas encontrei a mim mesma nos pedaços que juntei com tanto esforço. Encontrei em minha mãe, no fim da vida, uma companheira de cura. Encontrei nos olhos das mulheres que escutaram minha história o espelho da minha dor e também da minha força. Porque, no fundo, somos todas feitas da mesma matéria: medo, resistência, ternura, ferida e cicatriz. E quando nos escutamos, quando nos olhamos de verdade, lembramos umas às outras que não estamos sozinhas. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ouvir uma história que demorou 80 anos para ser contada. Obrigada por respeitar o silêncio que um dia me salvou, mas que agora, enfim, posso deixar partir. Espero que essa narrativa, feita com as costuras da dor, mas também com os pontos firmes da sobrevivência, possa tocar seu coração. E que, se você estiver vivendo algo parecido, saiba, você não é culpada. Você não está sozinha. E você pode, sim, sair disso. Pode quebrar o ciclo. Pode refazer seu caminho. A estrada é longa, às vezes solitária, mas é sua. E nada é mais poderoso do que uma mulher que, depois de tanto sofrer, escolhe viver. Escolhe contar,
escolhe ser luz onde antes só havia sombra. É por isso que hoje, quando olho para mim mesma no espelho, com meus cabelos brancos, meu rosto cheio de linhas e minha voz já baixa, não sinto vergonha. Sinto orgulho, não por tudo que me fizeram, mas por tudo que eu suportei sem perder a capacidade de amar. Por tudo que consegui construir sobre os escombros da violência. Por ter chegado até aqui, inteira do meu jeito. E por enfim poder dizer em voz alta: eu venci, eu vivi, eu estou aqui.